Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Gente, nós vamos dar continuidade na leitura da Bíblia, no livro de João. Vamos ler 7, 8 e 9, tá? Antes, nós vamos abaixar as nossas cabeças e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, Senhor, na Tua presença para pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados, Senhor. E ficar conosco, nos ajudar, Senhor. Nos dar força, coragem para seguir em frente, Senhor. Cuida de nós, precisamos do Senhor o tempo todo. Ajude-nos, Senhor. Te agradeço, Pai, por mais este dia, pelo alimento que o Senhor nos dá, pela salvação em Cristo Jesus e pela proteção, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos leva nos lugares e nos traz para nossos lares em segurança, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo em nossas vidas, Senhor. Pelos irmãos em Cristo, os pastores que nos orientam, que nos fala do Teu nome. Obrigado por tudo, Senhor. Peço ao Senhor que abençoe a vida de cada um deles. Proteja, Senhor. Cuide de cada um. Visite a casa de cada um, Senhor. E leve a sua bênção, a sua paz, a sua proteção, saúde. E supre, Pai, a necessidade de cada um, Senhor. E o Senhor sabe quais são. E peço também a Ti, Senhor, que o Senhor proteja os enfermos, alivie a dor, Senhor, de cada um. E também proteja os missionários, onde eles estiverem, que o Senhor proteja e abençoe a cada um deles, Pai. E, Senhor, eu quero te pedir para o Senhor ajudar essas pessoas, Senhor, que ainda não te conhecem, que ainda não te aceitaram como único Senhor e Salvador. Abra, Senhor, os olhos e os ouvidos espirituais dessa pessoa, para que elas entendam que só o Senhor é o Deus, o único Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso protetor, o nosso Salvador. Que essas pessoas consigam, Senhor, receber o Espírito Santo, para que a vida dessas pessoas também mude, como a minha mudou. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por o Senhor estar sempre nos protegendo, cuidando, por seu cuidado, seu amor tão grande, Pai. Obrigado, Senhor. Peço que o Senhor abençoe, proteja a todos os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, pastores e nossos vizinhos também, Senhor. Cuide, Pai, de cada um de nós. Peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, para quem ainda não aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, não se esqueçam que Ele está às portas. Ele está na porta, batendo para entrar. Batendo para entrar na sua casa, no seu corpo, no seu coração. Se você ainda não o aceitou como seu único Senhor e Salvador, você pode falar comigo agora. Do jeito que eu vou falar, vocês falam e aceitam o Senhor. Pede a Ele que os ajude para que vocês tenham o entendimento da palavra. Vocês podem dizer assim, ó: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. A partir de agora, a minha vida eu entrego a Ti, Senhor.
Cuide, Pai, de todos nós, da família, e que o Teu Espírito Santo venha sobre mim, para que possa me dar o entendimento da palavra e eu entender tudo que o Senhor queira de mim, Pai. Então, vocês falam isso, mas tem que falar com a sua própria voz. Porque, eu vou ler aqui uma passagem pequena para vocês, no livro de Romanos, no capítulo 10. O versículo é do 9 até o 11, tá? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha que coisa linda, gente. Vou até repetir, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vou até repetir novamente, olha. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, você tem que falar, confessar mesmo. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Então, vou repetir, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Então, gente, aquele que crer será salvo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou até, antes de começarmos a leitura, eu vou... Deixa eu ver aqui onde que tá. Queria falar para vocês que bonito que é. Olha, aqui, é tudo que o Senhor Jesus falou, aqui, os eu sou de Jesus no Evangelho de João. Eu não sei se vocês lembram que quando o Senhor apareceu para Moisés na sarça ardente, ele falou, Moisés perguntou para ele qual era o nome dele e para quem, como que ele ia falar que o nome que tinha aparecido para ele, de Deus. E o Senhor falou para Moisés: diga que o eu sou mandou você, o eu sou. E aqui o Senhor Jesus repetiu aqui na Sagrada Escritura, na Nova Aliança, ele repetiu, os eu sou de Jesus no Evangelho de João. Só que no Evangelho de João, ele falou: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Olha quanto eu sou, ele falou. Que lindo, né? Que lindo. Eu quis ler para vocês, porque eu achei tão bonito. As palavras do Senhor Jesus é tudo muito bonito, tudo maravilhoso. Tudo que você vai ler, tudo que o Senhor falou, não tem como a gente não gostar, né? É impossível. Então, vamos começar a leitura. Antes de começar, eu quero agradecer aos irmãos pelas orações pela irmã Maria, mas o Senhor a recolheu. Agora ela está nos braços do Pai. Então ela descansou. Ela estava sofrendo muito, né? E o Senhor a levou.
E isso é o que nós esperamos também para irmos para os braços do nosso Deus, né? Do nosso Pai. Tá bom, gente? Mas obrigado para quem orou. Deus abençoe a cada um. E também obrigado pelos compartilhamentos, pela ajuda, né? Do canal, da palavra de Deus, que estão ajudando. Não é a mim, é a palavra de Deus. Não é para mim, é para levar a palavra do Senhor para quem precisa, para quem não consegue ler, não consegue porque dói os olhos, outros não conseguem porque não sabe realmente, não sabe ler. Então, a outra pessoa lendo, tendo o vídeo para as pessoas ouvirem, pelo menos eles não vão deixar de ouvir. Não vai deixar de saber a Bíblia. Por quê? Porque tem os vídeos, né? Tem de Gênesis até Apocalipse, vai estar tudo gravadinho, está no canal. Então, se você compartilha, vai chegar para a pessoa que precisa. Pode ter certeza, Deus fará com esse vídeo chegue para as pessoas que realmente precisam ouvir a palavra de Deus. Apesar que todos nós precisamos, né? Todos nós. A gente acaba de ler e temos que ler novamente. Por quê? Porque a palavra ela se renova. A cada leitura, a palavra de Deus ela se renova. É incrível, mas é assim. Então vamos lá, gente. Jesus e os seus irmãos. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galiléia. Ele não queria andar pela Judéia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada Festa das Barracas, estava perto. Então, os irmãos de Jesus disseram a ele: saia daqui e vá para a Judéia, a fim de que os seus seguidores vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Jesus não estava escondendo, ele simplesmente não era a hora dele ainda se entregar para a morte na cruz, né? Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam. Até os irmãos de Jesus não criam nele. Ele respondeu: a minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim. Porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal. Vão vocês à festa, mas eu não vou, porque a minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galiléia. Depois que os seus irmãos foram à festa, Jesus também foi. Mas fez isso em segredo e não publicamente. Os líderes judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde é que está aquele homem? Na multidão havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam: ele é bom. Não é não. Ele engana o povo, afirmavam outros. Mas ninguém falava abertamente sobre ele, porque todos tinham medo dos líderes judeus. Quando a festa já estava no meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Os líderes judeus ficaram muito admirados e diziam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado?
Jesus disse: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus, que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo em meu próprio nome. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado, mas quem quer conseguir louvores para aquele que o enviou, esse é honesto, e não há falsidade nele. Pois Moisés quem deu a lei a vocês. Foi Moisés quem deu a lei a vocês, não fui eu. No entanto, nenhum de vocês obedece à lei, porque é que vocês estão querendo me matar. A multidão respondeu: você está dominado por um demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Então Jesus disse: eu fiz um milagre e todos vocês estão admirados por causa disso. Vocês circuncidam um menino até no sábado, porque Moisés mandou fazer isso. Mas a verdade é que a circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas, para não deixarem de cumprir a lei de Moisés. Vocês circuncidam um menino mesmo no sábado. Então, por que ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. É Jesus, o Messias. Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam: não é este o homem que estão querendo matar? Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é. E nós sabemos de onde este homem vem. Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto: será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não o conhecem. Mas eu o conheço porque venho dele e fui mandado por ele. Então quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso porque a sua hora ainda não tinha chegado. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram nele e perguntavam: quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que este homem tem feito? Guardas mandados para prender Jesus. Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus. E por isso, eles e os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem. Jesus disse: eu vou ficar com vocês só mais um pouco, e depois irei para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou. Então os líderes judeus começaram a comentar: para onde será que ele vai que não o poderemos ir? Para onde será que ele vai que não o poderemos achar? Será que ele vai morar com os judeus?
Será que ele vai morar com os judeus que moram no estrangeiro? Será que vai ensinar os não-judeus? O que será que ele quis dizer quando afirmou: vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou? Agora a fonte de água viva. O último dia de festa era o mais importante naquele dia. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. É aquilo que eu já expliquei, gente. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas para ser filho de Deus, você tem que receber o Espírito Santo, que é quando você recebe o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aí você recebe o Espírito Santo e aí você se torna um filho de Deus. O povo se divide. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: de fato, esse homem é o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? As Escrituras Sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Os líderes judeus não creem. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus. E eles perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam: nunca ninguém falou como ele. Então os fariseus disseram aos guardas: será que vocês também foram enganados? O engraçado é que as pessoas que ficam sabendo que a gente se converteu, né? Eles falam, né, que foi feita uma lavagem cerebral em nós. Graças a Deus que foi, né? Pelo menos tudo aquilo de errado que a gente fazia antes, a gente não faz mais. A gente erra, porque somos seres humanos, ainda estamos nesse mundo, então a gente erra, peca, mas o Espírito Santo nos avisa e a gente pede perdão. Mas é a mesma coisa. Eles falam que fez lavagem cerebral na gente, por isso que a gente acredita. E é graças a Deus, né, por essa lavagem cerebral. Deixa eu ver onde eu parei, se eu me perdi aqui. Ah, tá. Será que vocês também foram enganados? Por acaso, alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Mas Nicodemos, que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse: de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude as Escrituras Sagradas e verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Jesus perdoa uma mulher apanhada em adultério.
Agora vamos para o 8. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério, de acordo com a lei que Moisés nos deu. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuavam a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Se ele escreveu no chão, ele escreveu o pecado de todos, né? Porque é o Senhor, ele conhece tudo, sabe tudo. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Vá e não peque mais. Jesus, a luz do mundo. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram a Jesus: Agora você está falando a favor de você mesmo. Por isso, o que você diz não tem valor. Jesus respondeu: Embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que digo tem valor porque é a verdade. Pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito que quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Eu dou testemunho. Deixa eu voltar a ler aqui, gente. Perdão. Na lei de vocês está escrito que quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho a meu respeito. Onde está o seu pai? Perguntaram. Jesus respondeu: Vocês não me conhecem e também não conhecem o meu Pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu Pai.
Jesus disse essas coisas quando estava ensinando no pátio do templo, perto da caixa das ofertas. Ninguém o prendeu porque ainda não tinha chegado a sua hora. Quem é Jesus? Jesus disse outra vez: Eu vou embora e vocês vão me procurar, porém, morrerão sem o perdão dos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Os líderes judeus disseram: Ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai. Será que ele vai se matar? Será que ele vai se matar? Jesus continuou: Vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso, eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. Olha que coisa linda. Nosso Senhor Jesus é o nosso Deus. O mesmo Deus da sarça ardente que falou com Moisés. Olha que lindo, né? Ó, vou até repetir, né? De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. Quem é você? Perguntaram a Jesus. Ele respondeu: Desde o começo eu disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele me disse. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso, Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. E saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Os escravos e os livres. Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Gente, ser crente, até o diabo é. Ele acredita em Deus. Nós temos que ser crente e fazer o que o Senhor Jesus falou para fazermos. Lermos as Escrituras, aprender com Ele e obedecer o que Ele nos ensinou. É isso que nós temos que fazer. Não adianta a gente falar que é crente, vai para a igreja, mas chega lá, tá no celular ou tá prestando atenção em outra coisa e o pastor tá falando, tá pregando, tá entrando pelo um ouvido e saindo pelo outro. Daí não vai aprender, né? E não vai estar cumprindo o que o Senhor pediu, que é para ler as Escrituras, é para entender o que Ele deixou escrito. Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Então, para você obedecer os ensinamentos do Senhor, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler, pedir entendimento para o Espírito Santo, que ele vai dar. Você vai lendo e o Senhor vai te ajudando. É assim, né? Você tem vontade, você vai, você busca, e o Senhor vai
te ajudar, certo? Então é isso que ele disse. Ele falou claramente. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. O nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade, que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um pai que é Deus. Jesus disse a eles: tem um pai que é Deus, mas não conheceram, né? Deus estava juntinho ali. Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Porque é que vocês não entendem o que eu digo. É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não crê em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus. Por que vocês não são dele? Quem não é de Deus não gosta de ouvir a palavra do Senhor, né? Jesus e Abraão. Eles disseram a Jesus: por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? Jesus respondeu: eu não estou dominado por nenhum demônio. Respeito o meu Pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim, e ele é o juiz. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Então eles disseram: agora temos a certeza de que você está dominado por um demônio. Abraão e todos os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Será que você é mais importante do que Abraão, o nosso
pai que morreu? E os profetas também morreram. Quem você pensa que é? Ele respondeu: se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso, como vocês. Mas eu o conheço e obedeço ao que ele manda. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Respondeu Jesus. Então eles pegaram pedras para atirarem Jesus. Mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Agora nós vamos para o capítulo 9. Jesus e um cego. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego? Sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Esse nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. E os fariseus fazem perguntas. Então levaram aos fariseus o homem que haviam sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos. Eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado.
se ele é o que fez o sábado, ele é o próprio Senhor do sábado, né? E outros perguntaram: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso, houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: você diz que ele curou você da cegueira. E o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram: esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver. E não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade. Perguntem, a ele mesmo poderá responder. Perguntem e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade? Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Essas cegueiras, cegueira de todos os jeitos, né? Cegueira espiritual, cegueira de nascença, né? Porque tem pessoas que não são cegos, mas não enxergam nada, né? Parece que tem alguma coisa na frente dos olhos que deixa a pessoa que não consegue enxergar nada. Então ele respondeu, né? Se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: eu já disse que vocês não acreditaram, porque querem ouvir isso outra vez. Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: você é que é seguidor dele, nós somos seguidor de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu: que coisa esquisita! Vocês não sabem de onde ele é? Mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram: você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. A cegueira espiritual. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já ouviu. E ele
é ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Misericórdia, olha isso. Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Tem muita gente assim que vê, mas não enxergam. Tá de olhos fechados. A gente explica, né? Mas fala tudo, mas só o Espírito Santo para dar o entendimento para as pessoas, né? Elas têm que querer o Senhor Jesus, senão também é livre-arbítrio, né? Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Olha, Jesus, o pastor verdadeiro. Ai, Senhor, como é linda a tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado por mais essa leitura. Obrigado por tantas palavras bonitas, Senhor, por tantas coisas boas que o Senhor deixou para nós. Muito obrigado, Senhor. Peço ao Senhor que abençoe e proteja cada um de nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.